Olá! Que bom que nós estamos aqui uma vez mais juntos para refletirmos sobre mais uma página do livro Palavras de Vida Eterna. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de partilhar essa página com todos vocês. E hoje nós vamos refletir sobre a lição número 29, cujo título é No Estudo da Salvação. E essa página começa com palavras que estão lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. E lá nós temos assim: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se encontravam em salvação. E falando sobre esse trecho que está em Atos, Emmanuel diz-nos o seguinte: a expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar, ou que se iam salvar. Desculpa, li errado. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. E essa página vai conversar conosco justamente sobre isso, sobre o que é essa salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Eu já pensei muito assim. E às vezes ainda penso. Às vezes a gente acha que a salvação é nós termos uma vida material, tranquila, sem problemas, sem dificuldades, sem desafios. Aquele mar tranquilo, sem nada que nos mova, nos movimente, sem nada que nos sacuda, sem nada que nos faça sair do lugar onde nós estamos. Entretanto, então a gente já sabe que não é isso. Salvar-se não é nós termos a suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Testemunho incessante no sacrifício não significa necessariamente o sacrifício do corpo. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas esse sacrifício, em muitas situações, é nós abrirmos mão do nosso orgulho, é nós desistirmos de julgar o outro, é nós desistirmos da posição que nós às vezes nos colocamos, mesmo sem percebermos muito. Às vezes nós nos colocamos numa posição de superioridade. Deixa que eu sei o que você deve fazer. Essa forma está errada. E não é bem assim. Porque é claro que às vezes nós temos uma visão diferenciada naquela situação. É claro que às vezes nós podemos perceber um pouquinho mais além do que aquele. Às vezes acontece. Então nós oferecemos a nossa ajuda. Mas a nossa ajuda, ela deve ser oferecida e não imposta. E portanto, muitas das vezes, esse sacrifício, o testemunho do sacrifício, é nós aceitarmos que, por mais que nós possamos saber até que naquela situação, a nossa opinião, a nossa atitude, o nosso jeito poderia ser melhor, nós temos que aceitar que o outro quis fazer de uma outra maneira. Ele optou por um outro caminho. E essa decisão é dele. Isso é muito importante para todos nós. Não impormos aquilo que nós achamos o que é o correto. Segue Emmanuel. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte.
Aqueles que foram acrescentados ao serviço são aqueles que se colocaram a serviço da igreja. Igreja aqui não é igreja-templo, porque nós sabemos que é fora da caridade não há salvação e não fora da igreja. Então, essa palavra igreja, ela não simboliza para nós um templo. Ela não simboliza para nós uma religião formal. Ela simboliza um compromisso que nós assumimos, em primeiro lugar, conosco e com Jesus, com Deus, para sermos pessoas melhores. Então, a gente tem que ter essa atenção, porque a igreja formal, ela não nos salva. Dizer que eu tenho uma religião não me salva. Praticar uma religião vai me salvar desde que a minha prática esteja em consonância com a lei do amor. O que significa dizer que se eu não tenho uma religião formal, mas se eu estou em consonância com a lei do amor, eu estou me salvando também. Segue aqui. Emmanuel. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Nós sabemos que os apóstolos, com exceção de João, tiveram mortes trágicas, porque era a necessidade naquela época. Era aquele momento deles de testemunho. Muitos cristãos, nós sabemos, foram jogados aos leões, às feras, foram perseguidos, foram queimados. Nós sabemos disso. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos zoezes e vigílias atrozes. O próprio Jesus sofreu sarcasmo. Nós já estudamos aqui uma página na qual os seus algozes disseram para ele, quando ele estava preso na cruz: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O próprio Jesus sofreu sarcasmo, quem dirá os discípulos? Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. E nesse trecho aqui é que nós percebemos que Jesus, ele era um benfeitor, Jesus auxiliava, Jesus dava todo o auxílio que ele podia, ele acalmava os corações, Jesus era gentil. No entanto, ele era ativo e ele convidava e continua a convidar a todos nós para que nós conheçamos também o preço da paz. E, repito, em muitas situações, o preço da paz é o preço de nós nos abstermos, de acharmos que estamos sempre certos, de acharmos que nós podemos falar do argueiro que está no olho do companheiro, esquecendo-nos de que muitas das vezes nós temos uma trave no nosso olho. Então, esse preço que a gente paga pela paz, talvez seja nós começarmos a trabalhar com o nosso orgulho, trabalhar com o nosso egoísmo, perceber nas nossas mínimas atitudes o que nós ainda não conseguimos deixar de lado, porque não sei com vocês, mas às vezes comigo, quando eu vejo algo que eu acho que não está certo, a minha primeira vontade é falar. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Isso não quer dizer que eu esteja falando que nós vamos ser omissos. Jesus nunca foi omisso. No entanto, encontrarmos o equilíbrio do que dizer, quando dizer, como dizer e principalmente refletirmos: será que vale a pena dizer? É um exercício que nós temos que praticar diariamente. E Emmanuel fecha essa página nos dizendo o seguinte:
consoante o ensinamento do próprio Cristo, de acordo com o ensinamento que o próprio Cristo nos deixou, o Cristo que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é sobretudo regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Olha esses verbos: regenerar, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Eu esqueci do instruir. São 5 verbos, né? São 4 verbos, desculpa. São 4 verbos que nós temos que trabalhar aqui dentro de nós. Mas isso, nós podemos observar que em nenhum momento na página foi dito que nós devemos regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar os outros. Esse é um movimento pessoal, é um movimento interno. Com o nosso movimento, com o nosso esforço, com a nossa prática, nós vamos mostrando para o outro, muitas das vezes, como ele pode resolver uma situação. Da mesma forma que nós observamos os companheiros e às vezes observamos como deveríamos ter agido. Nós vamos uns ajudando aos outros. É a fraternidade. E é por isso que nós convivemos uns com os outros. Nós convivemos para justamente percebermos onde que ainda devemos nos educar, onde que ainda devemos nos aperfeiçoar. E esse exercício é um exercício, repito, pessoal. Porque essa salvação, ela não é uma salvação externa. Estou até me repetindo, mas é que eu acho muito importante essa ideia. Se eu faço parte de uma congregação religiosa, se eu tenho uma religião formal, se eu pratico mecanicamente uma religião somente, isso não garante essa minha salvação. Porque eu não estarei me regenerando, me instruindo, me educando e me aperfeiçoando para a vida eterna. O que é importante para todos nós é nós buscarmos esses valores. É nós buscarmos dentro do nosso dia a dia maneiras de nós nos tornarmos seres melhores. E assim, nesse esforço diário, nós vamos conseguindo nos melhorar. Vamos conseguindo ter mais consciência, porque para que nós possamos nos educar, nós primeiro precisamos perceber onde nós ainda não estamos educados. E esse é um caminho que somente nós podemos percorrer. Agradeço mais uma vez pelo tempo que vocês dispensaram para assistir a esse vídeo. Peço a vocês que se sentirem vontade, deixem seus comentários para nós fazermos essa troca, é muito interessante. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se vocês acharem que esse vídeo pode, de alguma forma, auxiliar alguém, compartilhe. Vamos espalhar mais palavras de vida eterna. Mais uma vez, grata pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós.